Olá, estou aqui para te contar hoje como passar numa universidade nos Estados Unidos, desde o início, passo a passo, para você chegar lá e concretizar seu sonho de estudar nos Estados Unidos. E pode parecer muito bom, bom demais até, mas eu realmente consegui já fazer centenas de alunos a passarem na universidade, estudarem lá e muitos já estão até formados. E eu queria te falar por que que você pode confiar em mim. Já foram centenas de alunos e aqui estão alguns exemplos deles, como esses alunos que já passaram em 8 universidades, 6 universidades, aqueles que passaram naquela universidade que eles sonharam estudar e estão lá hoje. Então, eu vou te contar hoje um pouquinho, passo a passo, sobre como chegar lá e como passar numa universidade nos Estados Unidos. Eu sou Ana Virgínia, College Counselor, certificada pela UCSD e preparo alunos para estudar fora há mais de 20 anos. Eu sou uma das únicas counselors certificadas e trabalho com isso há mais de 20 anos. Já passaram por mim inúmeros alunos com esse sonho e precisando de ajuda no passo a passo para estudar nos Estados Unidos. E como você sabe, estudar nos Estados Unidos te abre caminhos, oportunidades muito maiores do que você pode conseguir aqui no Brasil. Inclusive, a estrutura das universidades já é um primeiro passo para esse mundo que você vai encontrar. Diferenças culturais, professores renomados que até ganharam prêmio Nobel. São oportunidades infinitas e que você vai encontrar numa vida tranquila, onde você vai poder morar no campus, estudar no próprio campus, o que facilita muito a questão do estudo, né? Você vai ficar imerso, né, nessa comunidade e nesse ambiente que não só vai te trazer oportunidades acadêmicas, profissionais, mas também de lazer. E só de você ter um diploma americano já te dá uma vantagem enorme dentro de inúmeras empresas, sejam elas empresas brasileiras, multinacionais, em qualquer lugar do mundo, no Brasil também. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma ex-aluna, que foi uma felicidade, porque ela está sendo mentora de um aluno que vai prestar um exame para estudar nos Estados Unidos, e ela se formou na USF, na University of South Florida, e ela hoje trabalha numa multinacional com um cargo muito importante. E agora eu vou te mostrar como isso pode ser aplicado para qualquer pessoa. Você que está desorganizado, não sabe por onde começar, você vai ver aqui um exemplo de um aluno que seguiu todos os passos que eu vou te dar hoje e hoje estuda numa das maiores universidades nos Estados Unidos. A gente vai ver um vídeo dele agora, é o Matheus. Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu estou estudando aqui na USF, na University of South Florida. Então eu estou aqui na Flórida, né, em Tampa, e eu estou indo para o meu último ano já da universidade aqui. E eu lembro quando eu estava fazendo a aplicação, né, até na verdade antes da Virgínia, eu lembro que eu tentava ali entender, né, como fazer, o que eu tinha que enviar e tal, os documentos, e aí às vezes você parava para pensar e para organizar isso, e aí eu ficava lá, pô, é redação, é prova, é SAT, TOEFL, e era muita coisa, muito documento, eu não sabia por onde começar, então às vezes quando eu sentava para pensar nisso, me dava uma ansiedade, sabe, eu não sabia se eu estava fazendo certo ou não, e aí eu lembro que me recomendaram a Virginia e o Guia USA, e pra mim mudou o jogo, né? Completamente mudou o jogo completamente. Então, porque depois aí eu tinha o passo a passo, então eu lembro lá dos modos que você tinha, né? Ah, você começa por aqui, aí você faz isso, depois você faz isso, aí você envia assim. Então eu consegui enxergar com muito mais clareza, né? Tava muito melhor pra mim. E isso fez com que eu tivesse uma aplicação forte, né? Uma aplicação muito forte. Tanto que eu passei em 12 universidades aqui nos Estados Unidos, né? Então, até parando para pensar, foi algo super legal que eu tinha a escolha, né? Eu podia escolher, vou para Flórida, eu vou para Califórnia, vou para Nova York, vou para Indiana, para Ohio. Então, eu tinha vários lugares, né, que eu podia ir. E eu escolhi vir para a USF porque eu peguei também 85% de bolsa, né? Então, isso para mim também, de novo, mudou o jogo, né, completamente, porque eu vim para cá com 85% de bolsa, é algo que
pô, é um sonho, né, essa oportunidade. Então, aí eu consegui, né, ter uma aplicação boa, forte, que fez com que eu tivesse isso, tô aqui, né, realizando esse sonho. Então, eu sou muito grato à Virginia, ao GASA, a equipe toda dela, o suporte, né, o pessoal é incrível. Então, é isso. Para mim, foi incrível e fez toda a diferença. Então, vamos ao que interessa. Como passar numa universidade nos Estados Unidos e concretizar o seu sonho de estudar lá. Então, antes de começar a te contar como, eu vou te contar como surgiu esse método e como tudo começou. Eu sempre quis aprender inglês, gostei dos Estados Unidos e queria fazer um intercâmbio. Eu fui para o Colorado e tive a oportunidade de ver lá o que eu via no cinema, porque naquela época não tinha internet, né? O que a gente via dos Estados Unidos era no cinema. E para mim, os Estados Unidos ali, quando eu cheguei lá, era como se eu tivesse dentro daquela tela do cinema e vivenciando tudo aquilo que eu vi antes e muito mais. Por quê? Eu cheguei lá numa escola americana e lá eu tive a oportunidade não só de vivenciar uma cultura totalmente diferente, em primeiro lugar, aprender inglês bem, e também a oportunidade de todas as aulas diferentes que eu tinha. A partir daí, eu voltei para o Brasil, eu comecei a ensinar inglês, que era uma oportunidade para que eu pudesse abrir os olhos das pessoas para esse mundo que eu vivi. E depois, ao longo do tempo, eu percebi que eu podia muito mais, não só ensinar inglês, mas trazer esse mundo que era os Estados Unidos para a vida das pessoas em todos os meus alunos. E aí eu comecei a me especializar como college counselor e já encaminhei centenas de alunos e cada um com o seu sonho. Então eles acabaram encontrando o seu caminho, porque existem mais de 1.400 universidades nos Estados Unidos e cada uma tem um perfil e os seus próprios valores. E o meu trabalho hoje é encontrar os valores desses alunos e encontrar a universidade que vai encaixar para que eles possam vivenciar esse mundo de oportunidades, culturas diferentes, não só simplesmente aprender uma segunda língua, o inglês. E logo que eu comecei, tive duas alunas que logo já passaram nas melhores universidades dos Estados Unidos. Uma passou na Universidade de Minerva, uma universidade extremamente competitiva, e a outra em Dartmouth, que é uma Ivy League. E elas conseguiram bolsa total. E isso me motivou muito a mandar mais alunos, a preparar mais alunos, e com isso o meu tempo ficou um pouco restrito, porque a minha agenda eu não conseguia encaixar todos os alunos. E foi aí que eu tive a ideia de montar uma metodologia online e que poderia beneficiar muito mais alunos. E foi quando tudo começou. E agora, finalmente, eu vou te mostrar esse guia que ensinou todos esses alunos que já passaram por mim a estudar nos Estados Unidos e passar numa universidade lá nos Estados Unidos. Então eu queria te explicar como funciona uma preparação para estudar numa universidade nos Estados Unidos. Ela contém os fatores objetivos e os fatores subjetivos para o processo. E o processo é chamado de processo de application. E esse processo ele envolve nos fatores objetivos as notas, desde o 9º ano até o 3º ano do ensino médio, a parte dos testes, então um teste de proficiência de língua inglesa, que pode ser o TOEFL, o IELTS ou o Duolingo, algumas universidades também aceitam o Duolingo English Test, e os fatores subjetivos, que aí envolve tudo que você tem fora do currículo acadêmico. Então, atividades extracurriculares, trabalho voluntário, além de cartas de recomendação dos seus professores, que dependendo da universidade podem ser 2 ou 3 cartas, um personal statement, que é uma redação que você tem que entregar para a faculdade, falando sobre você e por que você gostaria de estudar nessa determinada faculdade. E, além disso, você tem que preencher um formulário, que é o Common App,
que é um formulário comum para várias universidades e pode ser também alguns outros, que existe um outro que é o Coalition e as universidades da Califórnia têm um específico delas, que é chamado de UC, e você tem que preencher esse formulário e encaminhar toda a documentação para as faculdades através dessa plataforma, que na maioria das vezes é o Common App. Então essa seria uma linha do tempo para você entregar a sua documentação, fazer os testes com um tempo razoável e tranquilamente. Mas não quer dizer que você não poderia entregar toda essa documentação no terceiro ano e poderia fazer tudo no terceiro ano, porque dá tempo também. E até mesmo se você terminou já o terceiro ano e precisa de um gap year, que é um ano sabático que você vai levar para fazer todo o seu processo de application e entregar no final do ano. No nono ano é a hora de você melhorar o seu inglês, de você se preparar para os testes de proficiência de inglês. Então você vai lapidar o seu inglês, melhorar a sua gramática, para você estar pronto no primeiro ou no segundo ano para prestar os testes. E quais são os testes? De proficiência, o TOEFL, que é um teste que você pode fazer tanto de casa, como pode fazer online, num centro aplicador. O IELTS, que também pode ser feito online, mas a entrevista sempre é num centro aplicador e presencialmente com um entrevistador. Ou o próprio Duolingo English Test, que é um teste também um pouco mais barato e que você pode fazer de forma online de casa. Além disso, você vai ter o SAT ou o ACT, que você deve fazer aí por volta do segundo ano do ensino médio. O SAT, ele é um teste que envolve matemática e inglês e ele funciona como um Enem americano, que é um teste padronizado e utilizado para você encaminhar junto com as suas notas todas do ensino médio. Ele tem de 400 a 1.600 pontos e uma média nos Estados Unidos seria 1.100 pontos, mas ele não uma média, seria uma nota razoável para uma universidade que está entre aí 200, mais ou menos, dos Estados Unidos. Mas se você realmente quer estudar nas melhores universidades, você tem que mirar numa nota de 1.300 para cima no SAT. Para você começar esse processo todo, é importante você ter em mente o seu cenário acadêmico, que são as notas do ensino médio, as notas do SAT e o seu teste de proficiência, para assim você conseguir criar uma college list, que seria a lista de universidades que você vai aplicar. No Common App, aquela plataforma que eu te contei um pouco antes, você pode aplicar para até 20 universidades. Mas o ideal é que você tenha aí em mente 10 universidades para você escolher. E como se escolhem essas universidades? Existem alguns critérios para você escolher. Um deles é a localização, quer dizer, onde você quer morar, porque os Estados Unidos, como eu falei também, tem mais de 1.400 universidades, então a localização é um fator importante, porque se você gosta de calor, de frio, você pode escolher um estado que seja mais calor ou mais frio. Depois também tem se a faculdade é mais urbana, se ela participa de campeonatos esportivos, de repente você gosta muito de esportes e você quer vivenciar aquele ambiente esportivo da universidade, que tem aqueles jogos de futebol, de basquete, que são muito, assim, divertidos e algo que movimenta as universidades. Então, você pode escolher aquelas universidades grandes que têm estádios de futebol americano, ginásios de basquete que competem entre si. Isso é um evento que acontece no ano todo e que movimenta realmente as universidades. E tem a questão acadêmica da universidade. Então, se você se interessa por uma determinada matéria, se aquela matéria é forte dentro da universidade, se o ranking dela está bem localizado dentro do todo dessas 1.400 universidades. Então, tem muitos critérios que você pode levar em consideração para montar essa lista. Então, para você montar uma college list, você tem que dividir
a sua lista de universidades entre Safe, Target e Dream. Por quê? Você tem que ter mais ou menos 3 universidades na lista de Safe, que seriam aquelas que você tem nível acadêmico para passar. As Target, que estão bem, assim, justas no nível acadêmico que você gostaria. E aquelas que você sonha estudar, que são faculdades bastante competitivas, difíceis de entrar e que você sonha e gostaria de estudar, e para isso você vai ao longo do ensino médio ter boas notas, tirar boas notas nos testes e também fazer uma boa redação ou personal statement. E as universidades esperam de você um personal statement escrito do fundo do seu coração. O que quer dizer isso? Que você vai colocar quem você é como pessoa, os seus valores e como a faculdade vai ser uma ponte para os seus objetivos acadêmicos e profissionais. E como você pode contribuir para a universidade que você vai estudar. E a reta final, o sprint que você tem que dar no seu application é no segundo semestre do 3º ano, que é quando abre a plataforma Common App. Você vai ter que fazer o upload de todas as informações, preencher os dados e assim fechar o seu application e entregar para as universidades, junto com as cartas de recomendação e a sua redação. E lembrando que toda a documentação deve ser original e traduzida juramentada para o inglês. Então, os históricos escolares e o certificado de conclusão do ensino médio deve também estar traduzido, juramentado para o inglês, se ele for originalmente em português. E agora eu vou te mostrar uma oportunidade exclusiva para você que está aqui agora comigo e quer realmente a minha ajuda e a minha experiência no processo de application para estudar numa universidade americana. E para isso eu preciso de pessoas comprometidas. Então, se você não se comprometer, isso não vai rolar. É um guia que vai te ajudar desde o início até o final no processo para você estudar numa universidade americana. São mais de 62 aulas que eu vou te guiar desde o início do processo até o final. Eu vou pegar na sua mão e vou te levar no passo a passo, te orientando e te guiando para que você consiga passar numa universidade nos Estados Unidos. E você deve estar se perguntando, e se não for para mim? Você vai ter uma garantia de 7 dias incondicional, que se você achar que o curso não é para você, você vai pegar o seu dinheiro de volta e você pode começar o curso, verificar se ele faz sentido para você. Se você achar que ele realmente não é para você, você pode cancelar e pedir seu dinheiro de volta. E agora você deve estar se perguntando quanto isso vai custar. Hoje a minha mentoria individual, que eu entrego desde o início até o final, custa R$ 28.500. No Guia USA, você vai aprender tudo o que eu passo por um valor muito menor. E nesse treinamento que eu vou te levar desde o início até o final, você vai pagar somente 12 parcelas de R$ 184,64. E além de tudo, você vai ganhar 2 bônus: o curso do TOEFL online e um grupo exclusivo de alunos que estão querendo alcançar o mesmo sonho que você, estudar numa universidade nos Estados Unidos. Você tem 3 opções. A primeira é simplesmente me ignorar e talvez postergar esse sonho de estudar nos Estados Unidos. O segundo é tentar fazer tudo sozinho e talvez seja muito difícil se organizar e ter tempo para entregar um application de sucesso. E o terceiro é experimentar um método comprovado para ter certeza que você vai conseguir entregar um application de sucesso e estudar numa universidade nos Estados Unidos. E para você que disse sim, bem-vindo à comunidade do Guia USA.